Paz do Senhor, queridos. Feliz é a nação que tem o Senhor como seu único e fiel Salvador. Dentro de alguns minutos estaremos aí, será posto aí um governante que irá governar o nosso país. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aquele que vier a governar, que nós estejamos sempre em oração, para que nós tenhamos aí um país sarado, curado e que deve ser tratado como tem que ser tratado. Amém? E diante disso tudo, e diante de nós, com a nossa opção, com o nosso entendimento, com a nossa transformação, com o nosso aceite, nós somos privilegiados em Cristo Jesus. Queridos, eu compartilho, amada igreja, a palavra nesta noite, antes ministrada ao meu coração, ao qual se intitula Os Nossos Privilégios em Cristo. Mas antes vamos orar, mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estou eu, agradeço mais uma vez a esta oportunidade, de estar, Senhor, ministrando a tua igreja, Senhor. Palavra que foi ministrada antes ao meu coração. Senhor, que diminua eu, que seja o Senhor o centro. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, trazer aqui a todos o entendimento. Ó Deus, receber a palavra, Senhor, aqui por mim ministrada, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Hebreus e acompanhe comigo do versículo 1 ao 6. Amém? Hebreus capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, e em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui. Queridos, no capítulo 1 e 2, ao qual, pode sentar, no capítulo 1 e 2, ao qual não lemos, mas você pode estar conferindo depois, o autor de Hebreus prova que Jesus é maior que os profetas e que os anjos. Agora, aqui em Hebreus, a qual lemos no capítulo 3, do verso 1 ao 6, ele mostra que Jesus é também maior que Moisés.
É preciso destacar que Moisés era personagem veterano, antigo, mais mencionado no Novo Testamento, ou seja, cerca de 85 vezes. Cristo veio como o segundo Moisés. Os paralelos entre Moisés e Cristo são numerosos, como por exemplo, Moisés levantando na cruz a serpente, é um tipo de Cristo sendo levado à cruz. Moisés deu maná no deserto, mas Cristo dá o verdadeiro pão do céu. As palavras proféticas de Moisés em Deuteronômio, do capítulo 18, do verso 15, são aplicadas a Cristo as mesmas palavras que está em Atos, no capítulo 3, versículo 22, e no capítulo 7, no versículo 37. Se os anjos foram mediadores para entregar a lei no Sinai, Moisés foi o recebedor da lei e o transmissor dela ao povo. Moisés foi o maior líder de Israel, o homem que tirou o povo da escravidão do Egito e os conduziu por 40 anos no deserto. O propósito do autor da Carta de Hebreus é mostrar que, não obstante os judeus tivessem os mais altos conceitos sobre Moisés, pois com ele Deus falava face a face. Jesus era superior ao patriarca. Moisés serviu com fidelidade a casa de Deus, mas Jesus constituiu a casa. Moisés era um servo na casa, mas Jesus é o filho. Moisés é um enviado de Deus, embaixador de Deus, mas Jesus é o apóstolo. Moisés intercedeu pelo povo, mas Jesus é o sumo sacerdote. Moisés, como nós, fazia parte da família de Deus, mas Jesus edificou e é o dono da casa. Portanto, voltar do cristianismo para o judaísmo é sair da realidade para a sombra da consumação, para a promessa. E para evitar esse retrocesso, os crentes precisavam considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. A palavra considerar tem um significado mais profundo que apenas olhar para algo superficialmente. É mirar com a máxima atenção, é observar atentamente, fixar a atenção em algo ou em alguém que de tal maneira
que seu significado profundo é a lição que possa ser assimilados. Quando nós lançamos esse olhar atento para compreender a verdade cristã, o que vemos? Nós vemos os nossos privilégios em Cristo. O nosso chamado não é apenas para uma jornada na terra, mas para uma caminhada rumo ao céu. O nosso chamado veio do céu. O nosso destino é o céu. Amém, igreja? A nossa provação, nossa vocação procede do céu. E a nossa peregrinação é para o céu. Moisés, ele conduziu o povo por um deserto com vistas a conquistar Canaã. Nós somos conduzidos por Cristo para a Canaã celestial. A nossa pátria não está aqui. No céu deve estar o nosso foco. Queridos, nós fazemos parte da família santa de Deus. Portanto, somos santos irmãos. Somos santos porque fomos separados do mundo para Deus. Somos santos porque fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos santos porque o Espírito Santo habita em nós e nos transforma de glória em glória. E somos também irmãos, porque em Cristo, judeus e gentios foram reconciliados num só corpo. O muro da inimizade foi derrubado pelo sangue de Cristo. Somos uma só igreja, uma só família, um só rebanho, um só povo, uma só nação. Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como apóstolo, Jesus Cristo representou Deus diante dos homens na terra. E como sumo sacerdote, ele representa os homens diante de Deus no céu. E o que é a nossa confissão? É aquilo que declaramos diante do mundo, que dizemos ao mundo que Deus enviou Jesus para trazer a sua mensagem, dar a sua vida por nós e interceder por nós. Queridos, no verso 1 aí, onde lemos, a única vez no Novo Testamento em que Jesus é chamado de apóstolo. A palavra apóstolo tem dois significados. Primeiro, um enviado de Deus com a autoridade de Deus.
Segundo, um embaixador de Deus que fala em nome de Deus e representa o seu país. Moisés era enviado de Deus para libertar o povo de Israel e foi um embaixador exclusivamente para Deus, para falar ao povo em nome de Deus. Jesus, porém, não é apenas um apóstolo, ele é o apóstolo. Ele foi enviado por Deus para redimir o povo, exclusivamente para Deus, zeloso de boas obras. Ele foi enviado para ser o nosso Redentor. Foi enviado para dar a sua vida por suas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi enviado para comprar com o preço do seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Se Moisés foi um intercessor do povo como sacerdote, e se Arão foi chamado de sumo sacerdote, era muito maior grau, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, pôde trazer Deus a nós e levar-nos a Deus. Ele pode ser o perfeito mediador entre nós e Deus. Amém? Ao morrer na cruz, em nosso lugar, Ele foi o sacerdote, o sacrifício, o ofertante e a oferta. Ele nos reconciliou com Deus e agora está à destra de Deus, de onde intercede por nós, fielmente, como sumo sacerdote. Nós temos Jesus como alguém superior a Moisés. No texto, destaca a fidelidade de Moisés na casa de Deus e a fidelidade de Jesus. Os crentes devem considerar a fidelidade com que Cristo realizou a sua missão. Deus enviou seu Filho com uma missão bem definida, muito específica: conduzir filhos à glória e na realização da sua obra. Jesus foi fiel. Embora Moisés tenha sido a figura mais destacada no judaísmo, a superioridade de Jesus sobre Moisés é ressaltado em 3 argumentos. Em primeiro lugar, o construtor é maior que a casa. Aqui não se refere a uma casa física, material, mas ao povo de Deus. Aqui o termo casa é um sinônimo para a família de Deus. Moisés, ele foi enviado servindo a igreja no deserto, durante
a jornada dos 40 anos. E Jesus é digno de muito maior glória, porque Ele é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja. E Jesus foi quem estabeleceu a igreja. Foi Ele quem a redimiu, e Ele é o Salvador da igreja. Ó Senhor. E o seu noivo. Agora, a igreja é composta por judeus e gentios que se arrependem e creem no nome do Senhor Jesus. De ambos os povos, Deus fez um só povo, uma só igreja. Em segundo lugar, o filho é maior que o servo. Moisés, ele foi um servo na casa de Deus, mas Jesus é o filho. Deus é o arquiteto da casa, e Jesus é o construtor da casa. O filho unigênito e da mesma substância do Pai. Moisés foi servo, Jesus é o filho. Moisés conheceu algo sobre Deus, Jesus era Deus. Em terceiro lugar, a realização maior do que seu símbolo. Moisés, ele deu testemunho das coisas que haveriam de vir. Jesus tornou essas coisas realidade. Ele é a consumação daquilo que Moisés anunciou como sombra. Moisés teve a função de um profeta e foi um tipo de Jesus, o grande profeta. Ele testificou a respeito daquilo que seria dito no futuro, especialmente o evangelho que Cristo proclamou como a totalidade da revelação de Deus. Jesus é o cumprimento do que Moisés anunciou, por isso é digno de maior glória e honra, razão pela qual devemos nos concentrar nele. Amém? A igreja está compreendendo aqui a ministração de Moisés, Jesus. Amém. Queridos, nós somos morada de Deus, a casa. Como disse esse termo, a casa é uma referência ao povo de Deus e não um edifício material. Moisés, ele ministrou a Israel, o povo de Deus, sobre a antiga aliança. Hoje, Cristo ministra a sua igreja, o povo de Deus, sobre a nova aliança. Esse conceito da igreja como casa e morada de Deus, ele é robustamente provado no Novo Testamento.
Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Nós somos a casa de Deus, pois Deus habita na igreja. Agora, os crentes em Jesus Cristo, e não os judeus, constituem a família de Deus, pois nós somos o santuário do Espírito, o templo da morada do Altíssimo, o corpo de Cristo. Quem está em Cristo é um grande privilegiado, pois se alguém já tendo professado a Cristo e o abandonar, será porque a sua profissão de fé nunca foi autêntica. A única garantia certa de que você é filho de Deus é que você continua na fé, perseverando até o fim. Será porque não pertence a Cristo? Se alguém não continuar na fé, a despeito de suas falhas, se alguém não continuar perseverando até o fim, será porque não pertence a Cristo. Portanto, estará perdido eternamente. Que nós caminhamos com os nossos olhos fitos na recompensa. Aqui nós enfrentamos tribulações, somos perseguidos, aqui choramos, gememos e passamos por vales escuros. Mas a despeito das circunstâncias adversas, a jornada deve ser jubilosa e exultante, porque caminhamos para o céu. Amém? Queridos, que nós guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Assim, nessa breve ministração, eu concluo os nossos privilégios em Cristo, pois nós somos privilegiados em Cristo Jesus. Amém? Eu pediria para que os irmãos ficassem de pé e que nós, dando continuidade, tendo o privilégio de estar em Cristo Jesus, mantendo-nos firmes com as nossas orações, não só pela nossa nação, mas pela nossa família, por nós, e diante desse Deus Todo-Poderoso, diante
do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa confissão de fé a Ele, do nosso amor, que nós estejamos, cada um em seu lugar, aí, você também que nos assiste, orando, clamando ao Senhor, por uma nação que será governada por aquele que o Senhor determinar, para que nós tenhamos uma família embasada nos caminhos, trilhando o caminho de Cristo, para que nós não possamos sofrer até o Senhor vir e buscar a sua igreja, que somos nós. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, mais uma vez aqui, Senhor, clamamos a Ti, e o Senhor tem nos atendido, mesmo que seja, Senhor, no Teu tempo, Senhor, e não no nosso, e que o Senhor há de colocar, Senhor, aquele que venha nos governar, Senhor, a nossa nação, o nosso país. Pai, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da minha esposa, dos nossos filhos, da nossa igreja, dos nossos parentes, ó Deus, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Senhor, Tu és maravilhoso para conosco. Pai, obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, por honra e glória, Senhor, toda honra e glória somente a Ti, ó Deus. Pai, que amanhã nós possamos estar, ó Deus, na luta, com saúde, na luta buscando e recebendo de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei, ó Pai, que vindo do Senhor, nós só temos o melhor. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Amém. Está encerrado o culto desta noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta, e é a resposta mesmo. Tenha uma semana vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês.